Episódio 3. Quem é Deus nas Escrituras? Ao longo dos 2 primeiros episódios, descobrimos que Deus tomou a iniciativa de se revelar e que fez isso para que pudesse ser conhecido. Mas essa resposta nos conduz a uma nova pergunta. Afinal, quem é esse Deus que deseja ser conhecido? Essa talvez seja a pergunta mais importante que um ser humano pode fazer. Tudo o que pensamos sobre a vida, sobre nós mesmos e sobre o mundo depende da resposta que damos a ela. Se compreendermos Deus de maneira equivocada, todo o restante também será compreendido de maneira equivocada. Ao longo da história, homens e mulheres imaginaram deuses parecidos consigo mesmos. Alguns os imaginaram distantes, outros imprevisíveis. Outros ainda os viram como forças impessoais, ou como seres sujeitos às mesmas paixões humanas. A Bíblia, porém, não nos convida a imaginar Deus. Ela nos convida a conhecê-lo como ele mesmo decidiu se revelar. Antes de perguntar o que Deus faz, precisamos perguntar quem Deus é. A primeira verdade que as Escrituras apresentam é surpreendentemente simples. Deus não começou a existir. Tudo o que conhecemos teve um começo. O universo, o tempo, a matéria e a própria história tiveram um início. Deus, porém, já era Deus antes que qualquer dessas coisas existisse. Moisés ouviu o Senhor declarar: "Eu sou o que sou." Essa não é apenas uma resposta para identificar seu nome. É uma revelação sobre sua própria natureza. Deus não depende de ninguém para existir. Não recebeu a vida de outro ser. Não cresce, não envelhece, não muda e jamais deixará de existir. Tudo o que foi criado depende dele. Ele, porém, não depende de absolutamente nada. Essa verdade aparece em toda a Bíblia. Os salmistas proclamam que antes que os montes existissem, Deus já era Deus. Os profetas anunciam que seu domínio atravessa todas as gerações. Jesus declara: "Antes que Abraão existisse, eu sou." E o Apocalipse o apresenta como aquele que é, que era e que há de vir. O Deus das Escrituras não está preso ao tempo como nós. Para ele, o passado, o presente e o futuro não representam uma limitação. Toda a história acontece diante daquele que permanece eternamente o mesmo. Essa é outra característica extraordinária do Deus bíblico. Nós mudamos constantemente. Mudam nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos planos e até nosso caráter. Deus, porém, não muda. Isso não significa que seja distante ou indiferente. Significa que seu amor não oscila, sua fidelidade não diminui, suas promessas não envelhecem e seu caráter nunca se corrompe. O Deus que chamou Abraão continua sendo o mesmo Deus hoje. O Deus revelado em Cristo será o mesmo por toda a eternidade. Talvez essa seja uma das maiores fontes de esperança das Escrituras. Vivemos em um mundo onde tudo muda. Pessoas mudam, governos mudam, culturas mudam, circunstâncias mudam, mas Deus permanece o mesmo. É justamente por isso que podemos confiar nele. Nossa segurança não repousa em um Deus que reage às circunstâncias, mas em um Deus cujo caráter é perfeito e imutável. Antes de contemplarmos seu poder, sua justiça, sua misericórdia ou seu amor, precisamos começar por essa verdade fundamental. Deus simplesmente é. Ele não se tornou Deus. Ele nunca deixará de ser Deus. Tudo o mais que aprenderemos sobre seu caráter nasce dessa realidade. O Deus que age na história é o mesmo Deus eterno, imutável e plenamente suficiente em si mesmo. Se Deus é eterno, imutável e plenamente suficiente em si mesmo, como podemos conhecer seu caráter? A resposta das Escrituras é simples: observando como ele age. Tudo o que Deus faz revela quem Deus é. Uma das primeiras características que encontramos é sua santidade. Na Bíblia, santidade não significa apenas perfeição moral. Significa que Deus é absolutamente único. Não existe outro ser como ele. Tudo na criação pertence a uma categoria. Deus, porém,
está acima de todas elas. Ele é o Criador. Tudo o mais é criatura. Por isso, quando Isaías contempla a visão do Senhor assentado em seu trono, os serafins não proclamam que Deus é poderoso, sábio ou amoroso 3 vezes. Eles clamam: Santo, Santo, Santo. Diante da santidade de Deus, o profeta não compara o Senhor com outros deuses. Ele percebe sua própria condição e reconhece: ai de mim! Quanto mais conhecemos a Deus, mais compreendemos quem realmente somos. As Escrituras também revelam que Deus é perfeitamente justo. Sua justiça nunca é arbitrária nem influenciada por interesses pessoais. Deus ama o bem porque seu caráter é bom e rejeita o mal porque sua própria natureza é santa. Por isso, sua justiça nunca entra em conflito com seu amor. Ambos fluem da mesma perfeição. Ao mesmo tempo, Deus revela uma compaixão que atravessa toda a história bíblica. Ele vê a aflição dos escravos no Egito. Escuta o clamor dos aflitos. Levanta o caído. Sustenta o fraco. Consola o quebrantado. Sua grandeza jamais o torna indiferente ao sofrimento humano. Essa compaixão caminha lado a lado com sua paciência. Ao longo das Escrituras, vemos um povo que frequentemente se afasta, desobedece e esquece o Senhor. Ainda assim, Deus continua chamando, corrigindo e oferecendo oportunidade para o arrependimento. Sua longanimidade não demonstra fraqueza diante do pecado, mas a profundidade de sua misericórdia. Outro aspecto que atravessa toda a Bíblia é sua fidelidade. Os homens mudam, as gerações passam, as alianças são quebradas pelo lado humano. Deus, porém, permanece fiel às promessas que faz. Aquilo que ele promete nunca depende da instabilidade do homem, mas da firmeza do seu próprio caráter. As Escrituras também apresentam Deus como soberano. Nada acontece fora do alcance de seu governo. Reis se levantam e caem. Nações surgem e desaparecem. Impérios parecem invencíveis e depois desaparecem da história. Deus, porém, continua conduzindo todas as coisas segundo seus propósitos. Sua soberania não elimina a responsabilidade humana, mas garante que seu plano jamais será frustrado. Talvez o aspecto mais surpreendente do caráter de Deus seja seu amor. Não um amor baseado no mérito humano, nem um sentimento instável que muda conforme as circunstâncias. Deus ama porque essa é sua própria natureza. Seu amor permanece firme, mesmo quando encontra pessoas indignas dele. Por isso, as Escrituras descrevem repetidamente um Deus que busca o perdido, perdoa o arrependido e permanece fiel, mesmo quando seu povo é infiel. Ao contemplarmos todos esses atributos, percebemos que eles nunca competem entre si. Em nós, amor e justiça muitas vezes entram em conflito. Misericórdia e verdade parecem difíceis de conciliar. Poder e humildade raramente caminham juntos. Em Deus, porém, não existe qualquer contradição. Seu amor é santo. Sua justiça é misericordiosa. Seu poder é sábio. Sua fidelidade é imutável. Tudo o que Deus é encontra perfeita harmonia em seu próprio ser. É por isso que a Bíblia nunca apresenta Deus como uma soma de qualidades isoladas. Deus não possui atributos como quem reúne diferentes características. Tudo o que ele faz expressa o mesmo caráter perfeito. Conhecer um atributo de Deus é, de certa forma, começar a contemplar a beleza de todo o seu ser. Mas ainda existe uma pergunta: como podemos enxergar essa perfeita harmonia de maneira completa? As próprias Escrituras conduzem nosso olhar para uma única resposta: Jesus Cristo. Depois de percorrer as páginas das Escrituras, uma pergunta permanece: se Deus é eterno, santo, justo, misericordioso, fiel e soberano, existe alguma forma de contemplarmos todas essas perfeições reunidas de maneira completa? A resposta do Novo Testamento é extraordinária. Sim, essa resposta tem um nome: Jesus Cristo. Durante séculos, Deus revelou seu caráter de muitas maneiras. A criação anunciava sua grandeza.
A lei refletia sua santidade. Os profetas proclamavam sua justiça. Os salmos celebravam sua fidelidade. Cada página das Escrituras permitia enxergar um pouco mais de quem Deus é, mas nenhuma delas mostrava o quadro completo. Então, na plenitude dos tempos, Deus fez algo que ultrapassa toda a expectativa humana. Ele não enviou apenas outra mensagem. Não levantou apenas mais um profeta. O próprio Filho veio ao mundo. O evangelista João escreve que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Poucos versículos depois, afirma que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Em outras palavras, conhecer Jesus é conhecer o Pai. O próprio Cristo declarou: "Quem me vê, vê o Pai." Essas palavras não significam apenas que Jesus ensinava corretamente sobre Deus. Elas revelam algo muito maior. Tudo o que Deus é torna-se visível na pessoa de Cristo. Quando vemos Jesus acolhendo os pecadores arrependidos, contemplamos a misericórdia de Deus. Quando o vemos confrontando a hipocrisia religiosa, contemplamos a santidade de Deus. Quando observamos sua compaixão pelos enfermos, pelos pobres e pelos esquecidos, vemos o coração de Deus voltado para os que sofrem. Quando o vemos acalmando o mar, multiplicando os pães e ressuscitando os mortos, enxergamos o poder do Deus Criador agindo entre os homens. Quando Jesus permanece fiel à missão recebida do Pai, mesmo diante da rejeição e do sofrimento, contemplamos a fidelidade imutável de Deus. E quando chega à cruz, todos os atributos divinos brilham ao mesmo tempo. Ali, a justiça de Deus não é ignorada. O pecado é realmente julgado. Ali, a misericórdia de Deus não é adiada. Pecadores recebem perdão. Ali, o amor de Deus não permanece apenas em palavras. Entrega-se completamente. Ali, a santidade de Deus não é diminuída. Ela exige um sacrifício perfeito. Na cruz, aquilo que aos olhos humanos parece contraditório encontra perfeita harmonia no caráter de Deus. Por isso, Cristo não veio apenas para resolver o problema do pecado. Ele veio para revelar plenamente quem Deus é. O autor da carta aos Hebreus afirma que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Não uma semelhança distante, nem uma representação imperfeita, mas a expressão exata. É por isso que toda tentativa de conhecer Deus, sem olhar para Cristo, permanecerá incompleta. Podemos admirar a beleza da criação, estudar a história bíblica e reconhecer muitos aspectos do caráter divino. Mas é em Jesus que contemplamos essas perfeições sem sombras e sem distorções. Quando perguntamos como Deus ama, olhamos para Cristo. Quando perguntamos como Deus age, olhamos para Cristo. Quando perguntamos como Deus trata os pecadores, enfrenta o mal, exerce autoridade e cumpre suas promessas, continuamos olhando para Cristo. Nele, Deus não apenas falou sobre si mesmo. Deus se deixou conhecer. E é justamente por isso que Jesus permanece o centro das Escrituras. Não apenas porque cumpre as promessas do Antigo Testamento ou realiza a obra da redenção, mas porque ninguém revela o Pai de maneira tão perfeita quanto o Filho. Conhecer Cristo é muito mais do que aprender sobre um personagem da história bíblica. É contemplar, com clareza, o rosto do Deus que sempre desejou ser conhecido. Conhecer quem Deus é transforma profundamente a maneira como nos relacionamos com Ele. Muitas vezes, nossa vida espiritual é moldada mais pelas ideias que fazemos de Deus do que pelo Deus revelado nas Escrituras. Se pensamos que Deus é distante, nossa oração se torna fria. Se imaginamos um Deus instável, vivemos inseguros. Se acreditamos que seu amor depende do nosso desempenho, passamos a viver tentando conquistar aquilo que ele já oferece pela graça. Por isso, conhecer Deus não é apenas adquirir informação.
É permitir que a verdade substitua as falsas imagens que carregamos no coração. Quando compreendemos que Deus é eterno, percebemos que nossa esperança não está presa ao momento presente. Quando entendemos que Ele é imutável, aprendemos a descansar em Suas promessas, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. Quando contemplamos Sua santidade, deixamos de tratá-lo com indiferença e passamos a adorá-lo com reverência. Quando enxergamos Sua justiça, aprendemos a confiar que nenhum mal ficará sem resposta e que seu julgamento será sempre perfeito. Quando descobrimos Sua misericórdia, encontramos coragem para nos aproximar dele, mesmo conscientes das nossas fraquezas. Quando contemplamos Sua fidelidade, deixamos de medir Sua presença pelas circunstâncias e passamos a confiar naquilo que Ele prometeu. E quando olhamos para Cristo, todas essas verdades deixam de ser conceitos abstratos e ganham um rosto. O Deus que parecia distante aproxima-se. O Deus que parecia inalcançável entra na história. O Deus invisível torna-se conhecido. Essa é uma das grandes diferenças entre conhecer fatos sobre Deus e conhecer o próprio Deus. Podemos estudar muitos assuntos sobre uma pessoa sem jamais desenvolver um relacionamento com ela. Da mesma forma, alguém pode conhecer inúmeras doutrinas e, ainda assim, nunca contemplar a beleza do Deus sobre quem elas falam. As Escrituras sempre nos conduzem para além do conhecimento intelectual. Elas nos convidam à adoração. Quanto mais conhecemos Deus, menos espaço existe para a idolatria. Afinal, todo ídolo nasce quando reduzimos Deus ao tamanho da nossa imaginação. O Deus da Bíblia, porém, é infinitamente maior do que qualquer conceito humano. Ele sempre supera nossas expectativas, corrige nossas ideias e amplia nossa compreensão. Talvez seja por isso que os homens e mulheres que mais conheceram a Deus nas Escrituras nunca terminaram essa jornada com orgulho. Moisés cobre o rosto. Isaías reconhece sua indignidade. Jó se cala diante da grandeza do Senhor. João cai aos pés do Cristo glorificado. Quanto mais clara se torna a visão de Deus, mais profunda se torna a humildade de quem o contempla. Esse é o convite das Escrituras para cada um de nós. Não construir um Deus à nossa imagem. Não escolher apenas os atributos de que mais gostamos. Não moldar Deus segundo nossa cultura ou nossas preferências, mas permitir que Ele mesmo nos mostre quem é. E quanto mais contemplamos esse Deus revelado em Cristo, mais somos transformados à sua semelhança. A verdadeira vida cristã não começa quando sabemos muitas coisas sobre Deus. Ela amadurece à medida que o conhecemos, confiamos nele, o adoramos e refletimos seu caráter no mundo.